GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 117, capítulo 9. Transformações. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com o capítulo 9. Transformações. Os aventureiros podem encontrar forças capazes de transformar suas mentes e corpos. Esse tipo de desenvolvimento de personagem é significativamente mais complexo do que gastar pontos ou estudar perícias, e pode simplesmente levantar questões complicadas. As próximas sessões irão sugerir algumas respostas. Modificação corporal. A modificação corporal é qualquer processo artificial que oferece um conjunto de características diferentes daquelas oriundas do nascimento ou criação, sem mover seu cérebro ou mente para um novo corpo. Isso costuma ser feito por meio de cirurgias ou implantes biológicos ou mecânicos, normalmente conhecidos como Biomod ou Cybertrons, respectivamente. Mas também pode ocorrer em transformações sobrenaturais permanentes. Um mestre é quem determina os benefícios de uma modificação para o personagem. As alterações adquiridas antes do personagem começar a aventura custarão pontos. Crie o personagem normalmente e anote quais características são originárias da intervenção artificial, quando estiver escrevendo a sua história. Isso não terá nenhum custo em dinheiro, nem afetará o custo em pontos das características aplicadas. Simplesmente justifica certas habilidades presentes na planilha do personagem. Ver a origem das vantagens, que nós falamos quando estamos falando das vantagens. As modificações feitas ao longo do jogo funcionam de modo diferente. Teoricamente, se o personagem tiver recursos e conseguir encontrar um cirurgião ou feiticeiro que seja competente, ele poderá comprar as modificações com dinheiro. Na prática, isso dá uma grande vantagem aos personagens ricos, pois eles podem efetivamente converter dinheiro em pontos de personagem, normalmente mais pontos do que gastaram na riqueza. Cabe ao mestre decidir o que é justo ou não na campanha, mas eis algumas sugestões. As modificações custam pontos. É preciso ter os pontos de personagem necessários antes de fazer as modificações. Se escolher uma modificação que não é capaz de bancar, o processo irá falhar e o personagem não vai conseguir as habilidades desejadas. Ou talvez as consiga, mas perca outras de igual valor. Pode ser que o mestre permita que o PC pague por suas habilidades, assumindo uma dívida de pontos. Qualquer custo em pontos além do que ele pode gastar torna-se pontos negativos, não gastos, e todos os pontos de bônus futuros servirão para pagar essa dívida. Os custos em dinheiro são irrelevantes, mas é possível considerar como um caso especial de trocando pontos por dinheiro. Essa opção preserva o equilíbrio do jogo, mas não é muito realista. As modificações custam dinheiro. Se tiver dinheiro, o PC pode comprar a modificação, pague o valor necessário e altere o total de pontos correspondentes ao custo de suas novas características. Essa opção é mais realista, mas permite um aprimoramento rápido do personagem. Para manter isso sob controle, o mestre deve impor um tempo de recuperação após a cirurgia e consequências terríveis no caso de tentativas fracassadas de modificação. As modificações são gratuitas. Se os eventos da campanha causarem modificações no personagem sem que ele tenha escolha, ele simplesmente adquire as características relevantes e ajusta seu total de pontos de modo apropriado. Veja características adquiridas durante o jogo, que nós já falamos anteriormente. Essa é a opção que faz mais sentido para as modificações involuntárias, que resultam em desvantagens, ou para as modificações úteis que todos os PCs recebem de seus empregadores ou patronos. Nesse caso, o custo em pontos provavelmente será balanceado por um dever significativo. Modificações cirúrgicas. As cirurgias para instalar os Biomods ou Cybertrons, ou as cirurgias plásticas para melhorar a aparência do personagem não estão livres de riscos. Mesmo que tudo ocorra bem, ele precisará de tempo para se recuperar. É necessário um dia de repouso para cada ponto das características adicionadas ou removidas por meio de cirurgia. O teste de cirurgia sofre uma penalidade de -1 para cada semana de recuperação necessária. No caso de um sucesso decisivo, reduz o tempo de recuperação pela metade. No caso de um sucesso, o tempo de recuperação será normal. Se ocorrer um fracasso, a cirurgia falhou. O tempo de recuperação é normal e o personagem sofrerá tempo de recuperação em semanas sobre 2 pontos de dano na região do corpo afetada. A falha crítica dobra esse dano e resulta em várias complicações. O mestre tem total liberdade para atribuir desvantagens apropriadas. Se o mestre estiver cobrando em dinheiro pelas modificações, assuma que a cirurgia custa 1000 para cada ponto de características acrescentadas ou removidas. Triplique o tempo de recuperação se o custo em dinheiro no caso de operação no cérebro, olhos ou órgãos vitais. Alguns suplementos específicos de GURPS poderão alterar ou ignorar por completo algumas das ideias apresentadas nessa sessão. Modificações sobrenaturais. A vontade divina, a magia ou fontes similares podem ser capazes de produzir transformações permanentes. Não existe um tempo de recuperação, mas se o mestre estiver cobrando em dinheiro, esse será um processo muito caro, pelo menos 2 vezes mais caro do que a cirurgia na forma de honorários para os feiticeiros, doações para o templo, etc.
Aprendizado instantâneo, desejos mágicos, inspiração divina, neurotecnologia ou algo do gênero podem conceder perícias, vantagens e desvantagens. Assim como ocorre com as outras modificações, o mestre pode cobrar em dinheiro ou em pontos ou simplesmente conceder as perícias. Uma opção divertida seria equilibrar o custo dessas perícias com as desvantagens mentais ou peculiaridades relacionadas a elas. Habilidades modulares. Se o personagem adquiriu a vantagem de habilidades modulares, ele é capaz de aprendizado instantâneo e temporário. Ao iniciar um software ou instalar um chip, por exemplo, utilize as regras de habilidades modulares em vez das regras citadas anteriormente. Transferência mental. Um herói em um cenário de fantasia ou futurista pode acabar habitando um novo corpo. Existem várias possibilidades: transplantes cerebrais, upload digital, a vantagem possessão, mas todas elas utilizam as mesmas regras básicas. Quando a mente do personagem passa para um novo corpo, ele utiliza ST, DX e HT do novo corpo, além de todas as características secundárias baseadas nesses atributos e as vantagens e desvantagens físicas. A IQ, percepção, vontade, vantagens e desvantagens mentais não se alteram. Mantenha a quantidade de pontos do personagem gastos em perícias, mas baseie seus níveis de habilidades em seus novos atributos. Recalcule o total de pontos de modo a incluir as novas características. Por exemplo, se ele sair de um corpo com ST 10, DX 10, HT 10 e maneta, um braço, menos 20, para outro com ST 12, DX 12, HT 12 e 2 braços, seu total em pontos aumentará em 100 pontos. O mestre deve decidir como lidar com as mudanças no valor em pontos. As opções fornecidas em modificação corporal também se aplicam nesse caso. Em geral, se o personagem não optou pela transformação, o mestre deve simplesmente ajustar o total de pontos. Se ele decidiu habitar um corpo superior, o mestre pode cobrar a diferença de valor em pontos entre sua nova forma e a antiga, ou dinheiro, principalmente se seu novo corpo for um golem, robô ou similar construído com esse propósito. Mente versus cérebro. As regras anteriores assumem que a mente não é afetada pelo cérebro que ela habita. Isso é perfeito para uma transferência mental fictícia. A fantasia raramente se preocupa com a origem neurológica da consciência, mas em um cenário rigorosamente científico, o mestre deve modificar a IQ, a vontade e a percepção, encontrando as diferenças de modificadores raciais entre o novo corpo e o antigo. Recalcule o valor em pontos para refletir essas mudanças. Por exemplo, se o PC pertence a uma raça com IQ mais 1 e assume um corpo animal com IQ menos 5 racial, sua inteligência cai para 6, reduzindo o seu valor em pontos em 120 pontos. Em campanhas realistas, a DX também reflete algum nível de aprendizado, embora em menor escala. O mestre pode decidir que essa regra também se aplica à destreza. Várias pessoas. Algumas técnicas, como o implante mental, gravar uma imagem de seus pensamentos e personalidades para futura transferência, e a clonagem cinematográfica, permitem que o personagem copie sua mente em vários corpos. Se ele fizer uma cópia de si mesmo durante o jogo e pretende utilizá-la como backup, que passará a existir somente se ele morrer, trate-a como uma vida extra, adequadamente modificada. As decisões do mestre em relação às modificações corporais determinam se ele terá de pagar em dinheiro ou pontos. De qualquer forma, é necessário atualizar o backup regularmente. Caso contrário, ele terá lembranças e perícias ultrapassadas ou suas memórias poderiam se apagar até o ponto onde ele não poderia mais ser ativado. Se o PC pagou em dinheiro pela cópia, o mestre tem toda a liberdade de cobrar taxas de atualização, manutenção e segurança do backup. Se ele fizer cópias de si mesmo e ativá-las enquanto o personagem original estiver vivo, então ele só deve controlar uma cópia. As demais cópias se transformam em indivíduos diferentes controlados pelo mestre, como NPCs. Eles não se tornarão automaticamente amigos do PC. O mestre pode permitir que o personagem compre cópias como aliados, com custo normal em pontos. Mas se ele fizer cópias indiscriminadamente, talvez seja necessário fazer com que algumas delas não gostem do seu criador, tornando-se inimigos, com o modificador de gêmeo maligno. Se o personagem morrer e tiver cópias ativas, o jogador pode pedir permissão do mestre para interpretar uma delas. No entanto, terá de aceitar as modificações impostas pelo mestre em relação ao original. A cópia pode ter descoberto seu lado artístico e deixado a perícia armas de fogo degradar enquanto aprendia a dançar. E uma vez que essa personalidade já está definida, deve ser representada pelo jogador, ou o mestre pode penalizá-lo por má interpretação. Esse é o preço de uma vida extra. Atribulações sobrenaturais. Algumas criaturas sobrenaturais são capazes de infectar o personagem com sua maldição através de uma mordida ou algum outro tipo de ataque, transformando-o em um ser semelhante. Nesse caso, o personagem adquire um novo modelo racial. Se isso for involuntário, como geralmente é o caso, aplique as regras características adquiridas durante o jogo, que nós falamos agora há pouco. Modifique a planilha de personagem de modo a incluir as novas características raciais e ajuste o valor em pontos de acordo. Porém, se o PC aceitar voluntariamente esse destino, a fim de adquirir um novo poder, o mestre deve tratar a transformação da mesma forma que qualquer outra modificação corporal. Para manter tudo justo, ele deve cobrar os pontos pelas mudanças. Se o personagem não puder bancar esse custo, o mestre pode cobrir a diferença atribuindo novas desvantagens. A desvantagem maldição é uma das mais prováveis. Para maiores informações, consulte dominação, que nós já vimos anteriormente, e ataque infeccioso, que também já vimos anteriormente. Morte. Em geral, quando o personagem morre, sua carreira chega ao fim. O jogador precisa criar um novo personagem para continuar a campanha. O mestre pode criá-lo com um número de pontos próximo ao dos outros PCs, mas não é aceitável escrever um nome diferente no topo da ficha antiga e declarar que o novo personagem é irmão gêmeo do original. Se quiser fazer isso, compre uma vida extra.
No entanto, em alguns cenários, a magia ou alta tecnologia é capaz de ressuscitar um personagem. Nesse caso, ele pode voltar à vida e continuar a aventura de onde parou. Em outros mundos, o personagem pode se transformar em um ser composto de puro pensamento, principalmente se tiver poderes psíquicos, retornar da tumba como um morto-vivo, fantasma, vampiro, etc., ou até mesmo ser reencarnado como um animal. De qualquer maneira, será necessário adquirir um modelo racial. O mestre deve lidar com isso conforme explicado no parágrafo Transferência Mental, visto anteriormente. Combinar as características mentais do original com as características físicas da nova forma e ajustar o valor em pontos. Ele deve lidar com o custo em pontos se houver da mesma forma que apresentado em atribulações sobrenaturais. Passar de vivo para morto e para vampiro não é muito diferente de passar diretamente de vivo para vampiro. Então, nós terminamos hoje aqui esse capítulo do Regras do GURPS, 4ª edição. No próximo capítulo, nós vamos começar o Combate Light, que vai terminar o primeiro livro do Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Então, a gente fica por aqui e se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.